né, minha esposa e eu, a gente está nesse desafio de oração, e eu pedi para orar pelo Emerson, que fez aniversário dia 20, aproveite e ore por toda a família, a Érica, em nome de Jesus, filho. Amém. Quando eu vi a Érica aqui, eu falei assim, que bom que você veio, eu te mandar mensagem, vem, tenta ver se você consegue vir essa semana. A gente sabe a batalha que a vida só bate, né? Vamos orar. Senhor Jesus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, do irmão Emerson, que fez aniversário no dia 20. Espírito Santo, somos gratos a Deus por mais uma primavera na vida do teu filho. Muito obrigada, Senhor, porque tu tem ajudado, tu tem guardado, tu não tem os desamparado. Ó Pai querido, sabemos, ó Deus, que tu nos dás provas, ó Deus, conforme nós podemos suportar, ó Pai. Ajuda os teus filhos, ajuda a irmã Érica, ajuda o Emerson, seu filho, que eles venham, ó Pai querido, tendo a sabedoria, Deus, de lidar, Senhor, com seu filho. Pai, te louvamos e engrandecemos o teu nome. Eu te peço por tudo. Amém. Amém. Obrigado, irmã Érica, obrigado, minha esposa. Agora, por que você sentou? Não era para sentar, não. Para continuar de pé aí, que eu vou fazer uma atividade aí que eu gosto. Eu não posso deixar de fazer isso hoje, nesse domingo. Dá um abraço aí no seu irmão, dá um aperto de mão nele, né? Eu quero que alguém, mais de uma pessoa, tenha um abraço todo especial do Michael, hein? Michael está aqui hoje, eu quero que alguém abrace lá o Michael também, lá, a família dele. E também aqui, Sônia, qual o nome mesmo da sua sobrinha, né? Júlia. Júlia também, nossa convidada. A Júlia está viajando amanhã, né, Júlia? Essa semana, sei lá. Tá aqui. Vai ficar aí? Vai ficar, então dá um abraço aí na Júlia. Dá um abraço na Júlia aí também. Dá um aperto de mão, um beijo aí na Júlia. Samuel? Como eu sempre falo, Alexandre, eu gosto disso aí. Samambuca, todo mundo conversando. Isso é cristianismo puro, raiz. Não é Nutella não, cristianismo raiz é isso aí. Ai Deus, obrigado Senhor Jesus. Tenho o prazer de terminar aqui a carta aos Efésios com os irmãos nessa noite, com muita alegria e gratidão a Cristo ressurreto. Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10. Efésios capítulo de número 6, a partir do verso 10. Tratamos na parte da manhã a primeira parte, né, que começa lá no capítulo 5. Na parte da manhã nós falamos sobre o viver pelo poder do Espírito, a relação marido, esposa, filhos, pais, filhos e pais, senhores, escravos, empregado, empregador. E agora na parte da noite vamos tratar aqui do versículo 10 em diante do capítulo 6 da carta aos Efésios.
Pai, eu oro ao Senhor e suplico que o Senhor continue falando nos nossos corações no poder do Espírito Santo do Senhor, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10, na tela ali, ó. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, diz o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, todas, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Aqui fomos até o verso de número 18, né? Eu não vou ler até o final, mas o que mais me chama a atenção nem é essa parte toda, né, que nós acabamos de ler da armadura. São os versículos finais que Paulo fala. Pelo menos vamos ler aqui o versículo 21. Só que coisa interessante, depois que Paulo fala sobre isso, olha de quem Paulo vai falar. Tíquico, o irmão amado e servo fiel do Senhor, o irmão amado e servo fiel do Senhor, informará vocês de todas as coisas a meu respeito, para que também saibam como estou e o que tenho feito. Continua, por favor. Enviei-o a vocês, a esta igreja, por esta mesma razão, 2 pontos, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Gente, essa é a chave, a gente chama na teologia de a chave hermenêutica dos versículos que eu acabei de ler. Sabe por quê? A introdução é simples, eu nem vou ficar falando muito a respeito de todo o texto, porque ele foi lido por muito tempo de forma medieval. Muito tempo. Eu fui criado numa igreja batista em que, na escola bíblica dominical, quando me introduziram esse texto, eu fiquei com medo. Parecia Apocalipse. Não me encorajou, me trouxe medo. Porque o objetivo desse homem chamado, um homem fiel, servo do Senhor, escravo do Cristo, chamado Tíquico, que leva esta mensagem de encorajamento à igreja de Éfeso, foi ele que fez isso, que levou esta mensagem do apóstolo Paulo, que estava preso. O objetivo é encorajar, não é trazer medo. Por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que a gente lê os versículos que nós acabamos de ler e não interpretamos de forma correta,
a gente começa a imaginar um montão de demônio. Tem demônio para todo. As pessoas começam a espiritualizar tudo desse texto. E o texto está aqui não para trazer medo, e a gente vê demônio em tudo. Aliás, é importante dizer, eu não estou dizendo aqui que não existe demônio. Existe, tanto existe, que a gente tem vários textos bíblicos. Eu estava fazendo a pesquisa essa semana lá em casa. Eu posso citar aqui vários textos. Deixa eu só colocar alguns aqui para você. O Elton vai me ajudar. O primeiro, Elton, coloca aí Mateus 4, 24. Notícias sobre ele se espalharam, sobre ele quem? Jesus. Se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos. Entre eles, primeira linha está escrito o quê? Endemoniado. Eu não sei você, mas eu já passei por experiência dessa. Foram poucas. Se eu passei por duas, foi muito. Existe demônio que se apossa, uma possessão demoníaca na vida de pessoas. Eu já vi. E como eu aprendi no seminário, e eu vinha aprendendo ao longo da minha vida cristã, Satanás, demônio, existem. É um mundo espiritual. Mas, todavia, entretanto, nesse texto, de forma equivocada, as pessoas às vezes interpretam de forma medieval. Quantos aqui já viram aquele filme O Nome da Rosa, por exemplo? Alguém já assistiu esse filme aqui, O Nome da Rosa? Quem não assistiu, bota no YouTube, está de graça. No YouTube tem lá de graça. Tem lá um resumão para quem não assistiu, quem quer assistir o filme, mas quer ter um resumo do que eu vou falar. O filme fala uma coisa bem interessante, que é inspirado na era medieval, onde a Igreja Católica, naquela época, interpretava toda a ação que existia em relação à morte. É o que o filme trata, né? Que o Sean Connery ali é um investigador, né? Um padre investigador, um monge que vai investigar ali uma paróquia que está acontecendo todos os dias uma morte. Só que aqueles padres, os monges que estavam lá, estavam colocando a morte na conta de quem? Do capiroto, do diabo. Só que o Sean Connery, ali simbolicamente, né, estava mostrando que ele era crítico. Ele acreditava nas forças espirituais, sim, mas ele era um investigador. Ele queria saber se de fato é o demônio. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus vai acabar com a gente está em pecado. Fala um montão de besteira. E o Sean Connery começou a fazer uma pesquisa, uma investigação, e viu-se, spoiler, né, para quem não assistiu o filme, e viu-se que naquele contexto, né, inspirado, esse filme foi inspirado em 1350, na chamada Idade Média, na Idade Média Baixa Idade Média, né, quando eu estudei, Baixa Idade Média, 1350. O Sean Connery, ele olha aquela situação, investiga e vê que as mortes estavam acontecendo porque na biblioteca existiam livros, né, que eram chamados de livros perigosos, que não poderiam ser lidos, que confrontavam, livros que confrontavam a fé dos padres, a fé dos monges, né? Livros de autores gregos, Aristóteles, entendeu? E esses livros estavam na biblioteca lá dos monges, e todo mundo que chegava lá para ler o livro, as pessoas tinham o hábito de ler o livro assim, ó, pegava a página, e para mudar de página, botava assim. Tem gente que faz isso aqui, eu não gosto de fazer isso não, acho meio nojento. Botar o dedo aqui e mudar de página. Quem fazia isso lendo os livros, as páginas estavam com o quê? Com veneno. Então a morte aconteceu por causa disso. Estou dando spoiler para quem viu, já estou falando, né? O spoiler, né? Foi veneno. Aí o Sean Connery desmascarou
né, a liderança eclesiástica, mostrando que ali era uma ação do homem, que não queria. O nome da rosa, esse tema, tem um resumo muito legal, filosófico no YouTube, que o cara explica o nome da rosa, que a rosa ali eram os livros. Eram os livros que traziam conhecimento para a igreja, ao ponto de libertá-las, a igreja, de algumas orientações equivocadas da Idade Média. Na Idade Média, que se criou essa história de colocar demônio em tudo. Demônio em tudo. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele traz, numa exegese equilibrada, o seguinte tema: sede fortalecidos. É um texto que encoraja os crentes, não é para trazer medo dos crentes. Aí nesse texto, no sede fortalecidos, ele fala que torna-se fortes, né? Temos aqui a convocação dos crentes a buscarem o poder espiritual, ou seja, sejam cheios do Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo está querendo que esse texto ele não pode estar isolado de todos os capítulos que nós lemos, principalmente a partir do capítulo 4. No capítulo de número 5, versículo 18, o apóstolo Paulo está dizendo que essa igreja precisava ser, não se embriague com vinho, mas sede cheios do Espírito Santo. É a igreja que é estimulada a ser cheia do Espírito Santo, ela está sendo convocada, incentivada, encorajada a ser fortalecida no Senhor. E é somente pelo poder de Deus, que ressuscitou e exaltou a Cristo, que podemos esperar obter vitória similar. A busca pelo Senhor nos supre tal poder, e este poder nos transforma, e este objetivo, né, nos transforma a imagem de Cristo de glória em glória. Eu vi interessante, quando Paulo escreve, ele está apontando para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, bota aí para nós, Elton, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que o apóstolo Paulo, ele aponta para esse contexto de 2 Coríntios 3, 18, dizendo: assim todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados, isso é uma ação, no poder. Por isso que o apóstolo Paulo: enchei-vos do Espírito. Na medida que eu sou cheio do Espírito, eu vou espelhar a imagem do Cristo. Por isso que ele fala aqui: rosto descoberto, face descoberta, contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, a imagem do Cristo, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Gente, a Bíblia é linda demais, ela é perfeita, ela é show de bola. É a gente que complica, as coisas. Não tem nada demais nesse texto, que o apóstolo Paulo está incentivando essa igreja, essa comunidade. No capítulo 4 ele fala assim: olha, vocês que são crentes mesmo, primeira coisa, sejam zelosos, cuide do testemunho de vocês, sejam humildes, amáveis, suportando uns aos outros em amor, sabendo que a igreja, todos vocês são diferentes uns dos outros, então a gente tem que estar unido nessa diferença. Não adianta, enquanto a gente estiver aqui, não adianta, a gente é falho, é pecador, a gente vai errar, todos nós somos cabíveis de erros. Por isso que o apóstolo Paulo, por isso que a Bíblia é linda, o apóstolo Paulo fala: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Todo mundo pode cair. Por isso, vocês que são igreja, enchei-vos do Espírito Santo. E não é só pastor, não é só evangelista, não é só profeta. Não há hierarquia no reino do Cristo. Não há. O próprio Jesus, nós vemos aqui quando nós estudamos, quem inventou isso foi o mundo,
e com vocês não vai ser igual ao mundo. Ele fala isso, Jesus que fala isso, o Cristo que é o dono da igreja, o cabeça da igreja. E ele começa a incentivar: e vocês são cristãos? Sim, beleza, então preste atenção, agora vocês são luz, vocês precisam expressar essa luz. E ele continua: essa luz precisa brilhar. Brilhar onde? Dentro aqui da PIB de Shangri-La Rosa? Não! Brilhar nas trevas. E aonde tem treva? Imagina aí, no seu dia a dia, aonde que você vê que tem pessoas que são carentes da graça e da misericórdia de Deus e que podem ser alcançados por este Cristo que você carrega. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele caminha, mas para passarmos por tudo isso e em meio a todas as circunstâncias, porque o diabo aqui, nesse contexto principal, o inimigo aqui dessa igreja, né, eu anotei aqui uma coisa interessante. Primeiro deixa eu ler isso aqui, a busca pelo Senhor nos supre tal poder, e este poder nos transforma a imagem de Cristo de glória em glória, assegurando a vitória moral e a derrota dos poderes malignos que visam destruir a imagem de Cristo em nós. Esse é o objetivo. O objetivo do nosso adversário no mundo espiritual é destruir a imagem de Cristo em nós. Por quê? Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, nós somos o novo Adão. O antigo Adão fracassou. O novo Adão, que é Cristo, nos incentiva a sermos parecidos, não com o antigo Adão que caiu e fracassou, mas olharmos para ele e sermos iguais a ele, segundo a sua imagem. Enfrentamos o mesmo inimigo comum, e o inimigo de toda a vontade de Deus é a verdade de Cristo. O inimigo de toda a vontade de Deus é a verdade de Cristo. Eu separei um outro negócio aqui que eu achei interessante para trazer para vocês, da exegese desse texto, é que, por exemplo, o próprio Jesus, lembra quando Jesus expulsou o demônio do Gadareno? Vocês lembram disso? Do Gadareno? Além desses, tem outras passagens, Mateus 8,31, Marcos 9,38, 9,38, Lucas 11,15. Essas passagens são passagens poucas, até a exegese que eu fiz do texto, o autor ele fez questão de dizer, no ministério de Jesus, ele fez essa provocação, fez essa pergunta para o leitor. No meu caso aqui, eu estou passando para vocês também. O que mais Jesus fez? Foi expulsar demônios, alcançar pessoas, curar pessoas, amar as pessoas. Você via Jesus todo dia expulsando demônio? Eram coisas pontuais que o próprio Antigo Testamento estava apontando nos profetas, que o Messias iria fazer isso. Aliás, os próprios fariseus chamaram Jesus de Beelzebul lá em João, que ele expulsou um espírito maligno. Aí ele só pode estar expulsando o espírito maligno porque ele também faz parte da patotinha dos espíritos malignos. Por isso que ele está expulsando, por isso que os espíritos malignos os obedecem. Então chamaram o próprio Jesus de diabo naquela época, de maligno. E aí nesse contexto a gente vê que os espíritos malignos, eles existem, mas eles não estão ali para nos trazer medo, porque o autor bíblico, o apóstolo Paulo, está dizendo que na medida que você é cheio do Espírito Santo, você não precisa temer nada. Já viu cristão? Eu notei isso aqui para falar. Já viu cristão que tem medo de tudo? Que parece, até que faz, como fala mesmo? Faz simpatia para vencer mal olhado? Tá rindo? Tem cristão que faz simpatia para vencer mal olhado, espíritos maus. Eu conheci um cristão, por exemplo, que deixava a Bíblia dele aberta, cristão, na casa dele, no Salmo 91.
Está lá, aberto no Salmo 91. Tinha outro que, para ser fortalecido, ele tinha uma caixinha de promessas. Usava a caixinha de promessas como se fosse horóscopo, né? Você abre o horóscopo assim e vê o que o horóscopo diz do seu dia. A pessoa usava aquela caixinha de promessa. Não é isso, irmão. Não é isso. O que o texto bíblico, abre aí a sua Bíblia, olha só que coisa linda, como a Bíblia é linda demais. Ela é show de bola. Em 1 João, capítulo de número... Lembrei desse texto maravilhoso. A questão que tem medo. Medo do diabo, capiroto, dos espíritos. Capítulo 5 de 1 João, versículo 18. Todo mundo vai ler junto. Tem uma condicional, tá? O texto é claro para você vencer o adversário, mas tem uma condicional aí, ó. Todo mundo junto, está ali na tela, no 3, hein? 1, 2, 3. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu, e o maligno não toca nele. E aqui o contexto é exatamente o autor bíblico dizendo o seguinte, ó, na medida que, se você ler todo o capítulo de número 5, ele fala, crê no Filho de Deus. E ele estava falando o seguinte, uma vez que você tem Cristo na sua vida, você crê que Ele foi enviado de Deus, Ele é o próprio Deus. Na medida que você vive Jesus no seu dia a dia, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, esse nascimento aponta para João 3, a partir, né, daquele diálogo de Jesus com Nicodemos, que fala do novo nascimento. Você ouviu o soprar do Espírito Santo no seu coração? Ele tocou no seu coração, bateu a porta do seu coração. Você deixou o Cristo entrar? Deixando o Cristo entrar, você se arrependeu dos seus pecados? Sincero, tá? Arrependimento não é remorso. Você se arrependeu dos seus pecados? Crê no Filho do Deus vivo? Convidou Ele para fazer morada na sua vida? Você é uma nova criatura. Você é nascido de Deus a partir da linguagem do novo nascimento, no processo de regeneração, de transformação que homem nenhum pode fazer, mas o Espírito Santo tem poder de fazer nas nossas vidas. E na medida que você deixa de fazer isso na sua vida, o maligno não toca. Por quê? Você é filho de quem? De Deus. Pontos. Creia nesta palavra de glória a Deus por isso. Você quer vitória, você quer libertador. Isso aqui é libertador. A igreja que eu congrego, como vocês sabem, é atrás do cemitério de Nova Iguaçu. Então, quando ela começou a ir para lá, naquele terreno ali, era uma casa, né? E ali, atrás do cemitério, na época não existia aquele muro grandão ali atrás, era uma cerca na época, que eu me lembro, depois veio o muro, que antes da igreja inaugurar, era a congregação. O que tinha de trabalho, né, os trabalhos de macumba ali atrás, e eu lembro como se fosse hoje a quantidade de irmãos da igreja Edmar, que a macumba era tão grande que saía ali do muro do cemitério, quase que adentrava a entrada da igreja, aquele cheiro ruim, aquela coisa toda. E eu lembro de irmãos no início, né, aquela coisa toda, né, aqueles trabalhos lá, que irmão falava, ai, não vou passar aqui não, com medo, né, com aquela coisa, não, vou passar, e dava até a volta lá na calçada para passar. Sai dessa, meu irmão. Você é salvo, liberto pelo sangue do Cristo ressurreto. Se você tem Jesus na sua vida, você é filho de Deus. O maligno não lhe toca. Você crê nisso? Diga amém. Amém, isso. Não tem história. O texto de aos Efésios é justamente
palavra de encorajamento a esta igreja, para que ela continuasse a se fortalecer com aquela mensagem de Tíquico, que trouxe a mensagem de encorajamento para que eles pudessem enfrentar o mesmo inimigo em comum, o inimigo de toda a vontade de Deus, que é a verdade de Cristo. Na medida que conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas são libertas pela mensagem do Evangelho, elas são libertas dessas artimanhas do nosso adversário. Eu termino aqui lendo a melhor aplicação hermenêutica desta mensagem. Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei tanta anotação. Espera aí. A melhor hermenêutica para esta mensagem é essa aqui, ó. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do nosso adversário, o diabo. Não se trata de um jogo com amigos no final de semana, ou de uma diversão esquecida em poucas horas. É um atestado de guerra permanente que nós vivemos todos os dias. Uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês, igreja, ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras, são vivenciadas pelo poder do Espírito Santo. Aprendam a utilizar essas palavras na vida de vocês. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nesta luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajam-se mutuamente para que ninguém venha a cair ou vacilar. Amém? Essa mensagem que eu vi e anotei é a que mais se adequa a esses versículos que eu acabei de ler, trazendo esse incentivo, esse encorajamento da gente prosseguir e sermos uma igreja igual a Jesus. Na medida que a gente vai estar cheio do Espírito Santo, a gente não precisa temer as ciladas do adversário, porque a gente vai vigiar, a gente vai orar, e a gente vai crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo termina no versículo de número 29 dizendo: a paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dê amor e fidelidade. Esta é a minha oração nesta noite. Que a graça de Deus esteja
eternamente sobre todos que amam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Prossigamos firmes, olhando para o alto. Quem é o nosso alto? Jesus Cristo. Na medida que a gente avançar, a gente vai crescer e vai cada vez mais ser iguais a Jesus. Esse é o objetivo da carta aos Efésios. Que a igreja seja, toda a igreja, iguais a Jesus. Ser iguais a Jesus, eu vou ser o melhor crente, o melhor marido, o melhor cidadão, o melhor pai, uma melhor esposa, enfim. Isso vai influenciar em todas as ações do meu dia a dia. Esse é o objetivo. Não tem muito o que inventar aqui nesse texto. O texto é muito simples e é um texto de encorajamento para que nós possamos prosseguir rumo à vitória para a glória de Cristo Jesus. Quero convidar aqui os nossos diáconos, irmão Elias, irmão diácono Elias, irmão diácono Adalto, para que nós possamos celebrar a ceia memorial do nosso Cristo ressurreto.